Vamos falar agora de outro alvinegro, né? O que nos interessa, que é o Ceará, que sofreu, viu, Thiago Nossa, Minhoca? Um roteiro até parecido, sobretudo no primeiro tempo, do jogo que a gente comentou aqui de Vitória e Náutico, né? O visitante da Série C abriu 2-0. A diferença é que o Ceará no segundo tempo conseguiu empatar, o Vitória não, né? Perdeu por 2-0 e nas penalidades o Ceará foi mais competente, né? Fez três gols. O Confiança perdeu as três cobranças e o Ceará está na próxima fase da Copa do Brasil. Foi uma atuação que abala um pouco a confiança ou não? então, Fábio, é curioso porque, assim, primeiramente, né, mandar um alô para todo mundo que está acompanhando e para o nosso colega Léo Fontinelli, que estaria aqui com a gente, mas por problemas técnicos não Apesar dos conseguiu. seus 4 celulares, não foi Eu não tô entendendo, possível. eu não tô entendendo essa piada, mas de Não, toda porque forma, a gente estava aqui, ele entrava com um celular e entrava com outro. A gente achou só curioso alguém ter 4 celulares, só isso. o homem é policial, né? O homem deve É, ter isso. uma necessidade ali, então não vamos nem Tem que questionar. ter. Mas de toda forma, enfim, a análise hoje vai ser comigo e claro, né? Seria até legal o Léo falar, porque eu acho que aqui tem muito o contexto, né? Eu acho que para o torcedor do Ceará, esse tipo de classificação, né? Porque foi muito duro, realmente, assim, o que o Ceará enfrentou ao longo da partida, porque o Confiança mesmo, há um mês atrás, tinha jogado contra o Ceará também na Arena Castelão, conseguiu o empate também em 1-1, né? Foi um dos resultados de tropeço que o Ceará teve na Copa do Nordeste. E esse jogo eu até imaginava que, assim, o Ceará tinha mais time, o Ceará tinha mais qualidade. A grande questão que pairava sobre talvez o Confiança ia fazer o mesmo tipo de jogo, jogar defensivamente, e já naquele duelo da Copa do Nordeste, Fábio, já era nítido perceber uma transição do Confiança muito boa. É um time muito bom de contra-ataque, tendo até destaque ali o Camarão, que é um jogador muito bom, aliás, um jogador que acho que vale a pena ficar de olho. Já tinha chamado, assim também como o Luiz Otávio, né, o camisa 10 do Confiança, jogadores que são de boa qualidade. Confiança tá com um bom time, não sei se vai manter essa equipe até a Série C, mas numa noite que uma Série C meio que deu trabalho, né? Teve Retrô classificando para cima do Atlético Goianiense, teve o Náutico se classificando para cima do Vitória. Ontem o seu Botafogo se classificou muito bem, né? Com a goleada dentro de casa. Então, os nordestinos da Série C, meu amigo, nessa Copa do Brasil, deram trabalho, assim. E o Ceará conseguiu pular essa fogueira aí, que foi, de fato, bem complicada. Porque eu acho que parte do problema hoje do jogo se deve muito à ineficácia do Ceará, né, nas jogadas ofensivas. Assim, o Ceará produziu, jogou muito bem, acho que foi um dos jogos onde o Ceará mais produziu chance de gol, mas pecou muito, assim, muitas vezes na finalização. Assim, com 30 segundos, a primeira chance já foi com o Fernandinho ali. Uma finalização que ele acaba fazendo, o goleiro do Confiança, que na minha avaliação foi até, assim, não foi o grande nome da partida, porque queira ou não, vai cair no Bruno, né? Assim, porque o Bruno, queira ou não, é responsável direto por essa classificação, mas o goleiro de Confiança, se houvesse hoje uma classificação de Confiança, estaria muito na conta do goleiro do time sergipano, porque de fato foi assim, desde o começo, como eu estava citando ali, com menos de um minuto, ele já chamando a atenção. Então o Ceará, já no início, era muito em posição, né, em termos de característica, muito embora, e aí eu acho que foi a primeira falha, né, que o Ceará cometeu. O primeiro gol do Ceará é um gol muito simples, assim, que o Ceará toma, né? É uma linha de impedimento errada que faz ali o Fabiano Souza, que não esteve bem ao longo do primeiro tempo. E o Matheus Bahia também não chegou de uma maneira mais firme ali. O Camarão dominou, tudo bem que houve um erro ali também dos zagueiros, não estou lembrado, acho que era do. Acho que foi do Marlon, se não me engano. Mas de toda forma, ali, um cochilo da defesa, o Camarão chegou frente a frente com o Bruno e acabou abrindo o placar. E aí ficou assim: o que o Ceará já estava pressionando nos primeiros minutos, né, para tentar abrir o placar, ao tomar o gol de maneira incessante para buscar esse empate. Foi tentando e foi tentando. Aí teve uma chance com o Ailon, frente a frente com o goleiro. O Ailon perdeu uma chance inacreditável, tentou dar uma cavadinha, acabou tirando demais ali. Uma grande chance. Teve uma outra cabeçada também com o William Machado, que tinha entrado no primeiro tempo, né? Depois
da lesão que o Ramon acabou tendo ali, o Ramon não pôde continuar. E aí vem ainda para castigo do Ceará, curiosamente, muito parecido com o gol que aconteceu na Copa do Nordeste, um chute de fora da área, no caso uma falta, né? Hoje, uma bola que desvia ali no Luiz Otávio e mata o Bruno, tal qual, do jogo da Copa do Nordeste. Um 2-0 que era puxado para o Ceará, principalmente pelo contexto que hoje o Ceará não teve uma presença de público tão grande assim, né? Eu até imaginava que ia ser um pouco mais. Eu sei que não ia encher tanto por conta do horário e tudo mais, tem as finais do Cearense e tudo, mas eu imaginava que talvez pudesse ter uma presença, ter uma presença um pouco maior do torcedor. E quando termina o primeiro tempo, o Ceará que ficou lá martelando, e alguns jogadores mais abaixo, houve ali vaias, né, ali no final do primeiro tempo, até porque o Ceará vinha numa sequência, né, e conseguiu manter essa sequência sem derrotas, jogando aqui no estado, né, porque o Ceará mesmo, até como visitante nos duelos que também teve do Cearense, não perdeu também. Então, a única derrota que o Ceará teve nesse período do Condé foram em partidas fora de casa, seja no final do ano passado na Série B, como também esse ano, naquela derrota para o Náutico. E aí o segundo tempo seria a loucura. Ele já troca o Fernandinho, bom lembrar, já tinha feito a troca, né, no primeiro tempo do William Machado, e quando ele coloca o Rômulo, que eu achei até acertado, porque ele ia, além de ganhar uma criação melhor, um jogador de chute de fora da área, que também o Ceará estava pouco produzindo. Mas era um desespero, Fábio. Era impressionante, assim, porque a equipe do Confiança foi resistindo em boa parte desse jogo, assim. O Ceará... E aí era o ponto que eu estava observando ao longo do jogo, cada vez mais o Ceará vai ter que se desgastar nesse jogo, porque eu já estava imaginando do que virá sábado, né, do Clássico Rei, porque assim, o Fortaleza, enquanto o Fortaleza está descansando, apenas treinando aí, nesses dias o Ceará teve que participar de uma partida extremamente desgastante. Então assim, o jogo foi passando, e o Ceará tentando, e o goleiro do Confiança pegando tudo, e a defesa cortando, e o Ceará falhando ali na última bola. Teve até uma jogada que eu acho que foi pênalti na jogada, mas sem VAR fica essa situação, né? Então, assim, de fato, o Ceará estava num contexto que toda a adversidade estava contrária a ele, até sair o gol ali, o gol que diminuiu o placar, numa jogada com o Bahia pela esquerda, que faz um belo cruzamento, e aí, né, assim, o quanto realmente o camisa 9 foi fundamental o Ceará ter, que foi ali o Pedro Raul, para diminuir o placar, e logo na comemoração ele sente cãibra. E o Ceará já tinha feito as 5 trocas, assim, então o que era já desesperador se tornava mais ainda. Mas assim, ainda tinha mais 15 minutos e os acréscimos para o Ceará conseguir empatar. E veio esse empate, curiosamente, numa troca que eu achei absurda. Absurda. Eu acho que boa parte da torcida do Ceará também pode ter considerado, porque eu nunca teria tirado o Mugni. Eu imaginei que quando ele tinha imaginado trazer o Galeano, ele ia abrir mão do Fabiano, sabe? Porque, enfim, ele ia colocar meu Deus do céu, o Galeano para jogar praticamente como um ala. Tipo assim, não, se torna lateral direito aí, é mais um jogador para ter, porque eu nunca imaginaria que o Galeano pudesse decidir a partida, até porque até então ele não era esse jogador, se esperar que pudesse decidir, mas são os contextos do futebol que muitas vezes aquele jogador que você tem menos expectativa acaba aparecendo. E o gol do empate do Ceará é curioso, se você olha, Fábio, é uma finalização ali uma bola para o meio da área do Matheus Bahia, a bola desvia e sobra exatamente na frente ali para o Galeano empurrar e conseguir esse empate ali de maneira heróica. Um contexto que o Ceará, claro, não estava decidido ainda, podia acontecer tudo, né? E o Ceará, já com o Pedro Raul assim, se arrastando dentro de campo, não conseguia sequer caminhar, e ainda foi acontecendo ali já nos minutos finais, já nos acréscimos, o juiz deu 8 minutos de acréscimo, aí sentiu também Dieguinho, sentiu Fabiano, então assim, era um time extenuado no final. Então ficou a dúvida de se o Ceará teria condições, muito embora até chegar a destacar isso na rádio, que um dos pontos positivos que o Ceará levava para essa cobrança de pênaltis era a questão do Bruno Ferreira. Há 2 anos o Bruno foi determinante, né, para a equipe do Caxias no Campeonato Gaúcho, ele foi muito importante pela campanha que o Caxias fez, não à toa o Ceará contratou ele em 2023, e quando foi para a disputa de pênaltis eu imaginava que ele pudesse ser determinante. E assim ele foi. Porque o Ceará bateu muito bem as 3 cobranças, né? A primeira
batida pelo Sobral, assim, impecável, alta, no ângulo mesmo assim, sem chance alguma, firme, abriu o placar. Aí o Confiança, pelo contrário, na verdade, bateu 3 cobranças horrorosas. A primeira, o jogador meteu a Labajo para fora, e depois o Bruno aparecendo 2 vezes ali nas 2 penalidades seguintes para defender, um 3-0 nas penalidades, onde o Ceará, e aí foi até para encerrar essa parte, né? Deu para ver que o Ceará se preparou até para isso, porque o próprio Bruno também chegou a mencionar essa questão, que o próprio Condé preparou também a equipe para essa necessidade. Então foi muito importante o Ceará, por todo o contexto que ele atravessou. O Ceará jogou melhor a partida, mas perdendo inúmeras chances, um 2-0, uma pressão, você imagina, e aí lembra muito um contexto que eu até cheguei a frisar aqui no jogo do Fortaleza contra o Ferroviário. Curiosamente, o Ceará também passou por um momento como esse, porque o que eu tinha mencionado lá do jogo do Fortaleza. Você imagina se o Fortaleza cai, né, na semifinal do Campeonato Cearense. Imagina se o Ceará cai agora na segunda fase da Copa do Brasil, né? Então, esse contexto, curiosamente, as 2 equipes que chegam para o clássico desse sábado chegam ali, sabe, com aquela classificação heróica, com um contexto ali de até o último minuto para conseguir ali a classificação, e no caso do Ceará, até a disputa de pênaltis. Então, uma classificação que eu vejo merecida do Ceará. O Ceará fez por onde, mas um contexto onde, sabe assim, o Ceará precisa tentar resolver, às vezes, jogos assim, mas. E conseguiu. Claro que, se caso tivesse feito o gol antes, poderia ter tido até uma classificação ainda no tempo normal, mas o mais importante é que conseguiu bater sua meta, né, da Copa do Brasil, chegar na terceira fase. E daqui a pouco, no final, eu até já passei para o Alan, vai ter uma tabelinha ali dos potes do sorteio, que o Ceará ainda está indefinido, né? O Ceará pode estar tanto no pote 1 como no pote 2, mas mais à frente a gente vai detalhar essa situação aí, de onde o Ceará pode estar. Isso a gente até falou aqui com o Clauber, né? Quando você chegava sobre os potes, né? A gente tentando, nós que estamos no pote B, né? Eu como torcedor do Botafogo e ele como torcedor do Náutico, né? Quem seria bom pegar, né? A gente até falou do Ceará, que vai depender do Atlético Paranaense, né? Que joga Isso. nessa quinta, mas aí daqui a pouco a gente destrincha mais uma vez esta questão dos potes. Bom, Thiago Minhoca, pelos números, né? Eu não acompanhei o jogo porque estava aqui, mas os números dizem que o Ceará teve 30 finalizações, 9 para fora, 11 no gol e 10 bloqueadas. 65% de posse de bola. O Confiança finalizou 7 vezes, mas 6 foram no gol. Então foi até uma média boa aí da equipe Acho que foi todas no primeiro tempo, se eu não me engano. Acho que no segundo, Sergipano. acho que no Isso. segundo tempo talvez não tenha nem acontecido finalização do Confiança, pelo menos eu não lembro. Teve contra-ataques perigosos. O Camarão, por exemplo, Uhum. teve um momento que eu acho que o Ceará até, acho que com receio de fazer falta ali para eles não ganharem tempo, mas houve um momento que o Confiança teve um contra-ataque ali que partiu o Camarão, eram bem 6, 7 jogadores do Ceará e ninguém conseguiu parar o Camarão, assim, impressionante como, assim, ele deu muito trabalho. Por isso que eu frisei assim, eu acho que é um jogador para ficar de olho, porque é um jogador muito difícil de ser marcado, tem muita personalidade. Ele só saiu do jogo porque ele estava esgotado, ele pediu para ser trocado ali, foi até antes do primeiro gol do Ceará. Mas, aliás, ele sai logo após o gol do Ceará, né? Ele pediu troca antes, que ele estava bem desgastado, e depois que ele saiu, acho que o Confiança perdeu muito contra-ataque. Mas, e aí, os números todos indicam assim que foi um domínio, né, do Ceará. Foi realmente um ataque contra a defesa, só que pecava isso, era sempre um detalhe, teve bola no travessão, tudo possível ali o Confiança estava segurando, até tomar o gol ali, né? O gol que deu a possibilidade do Ceará ainda lutar pelo empate, que foi aquele gol do Pedro Raul que abriu a margem para essa condição. Então, diferente do Vitória, né? Porque o Vitória, assim, perdeu do Náutico jogando mal, né? Assim, a primeira defesa do Muriel foi nos acréscimos do segundo tempo. Então, assim, foi uma eliminação que deixou marcas em relação ao desempenho. Em relação ao Ceará, não tem isso, né? Assim, foi dramático, correu risco, mas a atuação foi satisfatória, dá para dizer isso. É porque assim, tem a classificação. Não tenha dúvida que se tivesse eliminação, a gente está falando que o Ceará pecou muito em conclusões. A gente precisa saber separar. Eu sempre sou o cara aqui que muitas vezes eu entendo todo o oba-oba, muitas vezes, numa vitória, e eu entendo também toda a frustração
numa derrota. Mas eu também não sou desse de não observar o que aconteceu dentro de campo. Dentro de campo, o Ceará criou muitas possibilidades. O que faltou ao Ceará foi mais efetividade. O Rômulo teve uma boa chance, chutou em cima da marcação. O Ailon teve uma boa chance, cara a cara com o goleiro, finalizou para fora. Teve do William Machado numa cabeçada que poderia ter feito antes. Então, assim, essa situação que o Ceará atravessou hoje, que já tinha atravessado contra o próprio Confiança, sabe assim, é uma questão que o Ceará ainda tem que resolver. O Ceará, ele perdeu, por exemplo, o Pedro Henrique, Fábio, e quando você olha, assim, em termos de outras opções, porque hoje você tem o Pedro Raul, quarto jogo dele, é o quarto gol, e ainda tem uma assistência. O Ceará conseguiu contratar um bom camisa 9, né? Um jogador que até pouco tempo atrás foi artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Goiás, e eu acho até que tirando todo aquele cenário que ele acabou chegando, né? O status que ele alcançou, foi para o futebol mexicano, o Vasco investiu pesado, o próprio Corinthians investiu muito dinheiro nele. Ele, talvez, por não ser talvez um jogador excepcional na palavra, quando eu digo isso, um jogador do patamar salarial que o Corinthians paga a ele, do valor que o Corinthians pagou, se você tira um pouco dessa pressão em cima dele, eu acho que ele consegue desenvolver um bom futebol. E na minha avaliação, o Ceará contratou um bom camisa 9. A grande questão passa das outras peças. Fica a dúvida realmente, o daqui para frente no momento que o Ailon for ter que resolver uma partida, no momento em que o próprio Fernandinho consiga resolver uma partida, ou até mesmo o próprio Galeano, que fez esse gol de empate. Então são jogadores que vez ou outra vão ajudar, mas fica essa dúvida, porque é o principal ponto que o Ceará pode ter de dificuldade durante a Série A. O Ceará é um time que, quando mostra a intensidade que tem, o Ceará consegue disputar. A grande questão é que pode, em algum momento, ao longo da temporada, estou falando temporada geral, estou somando Copa do Brasil, Copa do Nordeste, a própria final do Cearense e também a Série A, o Ceará, talvez, em alguns momentos, vai ter que passar por situações como essa. Jogador sem ter uma extrema qualidade para poder resolver. O Ceará tem qualidade, então é importante que, sabe assim, essa ausência do Pedro Henrique para as finais, eu acho que é uma ausência que vai pesar, pode pesar muito para o Ceará, não vou nem dizer que vai, mas assim, de toda forma vai, porque o Ceará perde um jogador de mais qualidade. Mas eu não sei se vai ser determinante para garantir o título ou não e tudo mais, mas queira ou não, o Ceará perde uma peça bem valiosa. E nesse sentido, né, olhando para a Série A, talvez o Ceará vai precisar talvez de um outro camisa 9. Eu acho que o Ailon, ele é um jogador que faz várias funções, mas em muitos momentos não me parece ser o jogador mesmo com a frieza necessária que às vezes um centroavante precisa ter. De toda forma, eu acho que o Ceará, toda vez que mostra essa luta, como mostrou hoje, e dá para ver nesses números que você trouxe, né, o volume que o Ceará produziu, eu acho que pelo menos nisso o torcedor, e aí, claro, o torcedor tem todo direito, eu estou falando mais do torcedor mais crítico, né? E eu entendo, porque eu também sou muito corneta quanto a isso. Eu acho que ele vai ter que compreender que essa volta para a Série A é mais complicado você trazer peças de qualidade. Quando o Ceará ficou 5 anos na Série A, ele pôde fazer investimentos mais pesados, trazer jogadores até de uma qualidade melhor, mas para esse primeiro ano da Série A, Fábio, é tentar resistir. Essa competitividade que o Ceará tem demonstrado, eu acho que dá pelo menos uma esperança, ou pelo menos demonstra ali que o Ceará pode brigar sim pela permanência. Muito bem, aqui alguns comentários, né? O Leonardo fala que tá faltando um ponta de qualidade no Ceará. O Camu e Ceará fala que o Galeano é engessado. O Ceará precisa tentar trazer o Eric do São Paulo, mesmo gastando uma grana. O João Pedro elogia o Pedro Raul, fala que ele é muito bom no alto. Enfim, ele lembra e ele confirma aqui que as 6 finalizações no alvo do Confiança foram todas no primeiro tempo. Isso. Bom, vamos para o campinho, Thiago Minhoca. Vamos analisar individualmente, né? Esse Ceará que vamos ver a formação aí que entrou em campo, né? Nosso querido Alan Roberto vai colocar na tela. Mas sem o Sobral de titular, né? Que era um jogador que dificilmente saía, né? Hoje foi o Dieguinho com o Lourenço, né? Inclusive você havia sugerido isso, né, Thiago Minhoca?
Porque é o seguinte, Fábio, eu até imaginava que o Dieguinho seria o titular, até mesmo pelo que aconteceu no jogo do domingo, que eu estava com você aqui, imaginando a ideia, porque na hora que ele, no intervalo, saca o Pedro Raul, ele saca o Dieguinho, ele basicamente tinha dito ali: vou guardar essas peças que eu vou precisar no jogo da quarta-feira. E eu acho também já um indício do que pode ser o Clássico Rei. Eu acho que essa ideia de time, a gente fez um programa ontem aqui, e quando o Fred me perguntou mais ou menos qual seria a escalação do Ceará nesses jogos, foi exatamente essa que eu desenhei. Eu ainda prefiro o Rômulo, certo? Na equipe titular. Eu cheguei até a frisar isso. Eu acho que o Rômulo, do jogo do Maracanã, tanto que eu sempre gosto de ressaltar, claro, que o jogo do Maracanã não é bem parâmetro, mas eu acho que a ideia de ter um Rômulo na equipe titular, eu acho que o nível de construção do Ceará melhora. Fora que o Rômulo é um jogador que tem boa finalização, um jogador que tem, eu acho que qualidade, né? Eu tô falando assim, em termos de comparação, o Rômulo com o Fernandinho. A característica talvez seja mais necessária a do Fernandinho, mas eu acho que para ser um jogador decisivo, muitas vezes, para resolver uma partida, eu vejo que o Rômulo tem mais esse poder do que o Fernandinho, que tem uma característica mais de ser agudo e tudo mais. Às vezes eu acho que ele não tem. Muito embora eu acho que até que ele começou bem o jogo, né? Então, no geral, eu acho que a ideia de time que deve ser do próximo sábado deve ser essa, e é muito pela característica, porque Sobral e Lourenço, Fábio, não deu muita liga, sabe? Esses dois volantes. Eu acho que precisa ter um jogador mais próximo do perfil do Richardson, que é o caso do Dieguinho. Tem a questão aí do Lucas Lima, que foi contratado e eu já estava no banco, mas chegou ontem, né? Basicamente teve um leve treino aí, então não dá nem para colocar nessa situação. E vamos ver como é que vai ser, né? Para o jogo dessa final. Eu acho que, na verdade, eu acho que o Lucas Lima está impedido de jogar a final do Cearense. Porque, se eu não me engano, o período de inscrição do Era Cearense até antes da semifinal, né? era até antes da semifinal. Então ele não pode atuar os clássicos contra o Fortaleza. E nesse sentido, o Dieguinho me parece a peça mais próxima do Richardson, já que ele está lesionado aí para esses dois confrontos. Possivelmente, né, pode ser que ele volte aí em um dos confrontos contra o Fortaleza ainda. Muito bem. Pediu o like da galera, hein? Galera que tá aí do Ceará. Temos mais pessoas assistindo do que likes, então significa que muitos de vocês ainda não deixaram a curtida. Aproveita e já deixa o like aí para dar aquela moral pra gente. Bom, agora sim, vamos analisar jogador por jogador. Bruno Ferreira, decisivo nos pênaltis. Sim, o Bruno não teve nenhuma falha, nenhum dos gols na minha avaliação. O Bruno, eu sempre ressalto aqui, né? E às vezes eu sou muito repetitivo, né? Que eu falo muito que o Bruno me passa uma insegurança em bolas alçadas, em alguns momentos, assim, que ele quer antecipar uma jogada, às vezes quer sair do gol ali. Eu acho que ele perde um pouco o time do momento de fazer ali o movimento. Mas o Bruno, eu acho que ele está vivendo uma fase tão boa no Ceará, e não tem como não considerar ele o principal nome dessa classificação, porque o Ceará pecou muito em finalizações, né, ao longo da partida. E na hora das penalidades, que é um momento de mais frieza possível que os jogadores têm que ter, o Bruno, por exemplo, conseguiu ir super bem, assim, né? Claro que as cobranças, como eu faltei, nem foram cobranças tão difíceis. O Bruno é muito bom nesse fundamento, né, em penalidades, e conseguiu defender duas penalidades, assim, não tomou nenhum gol ali durante as penalidades, mas ao longo do jogo também eu acho que ele trabalhou muito bem. Então, assim, não tem como dar outra nota que não a mais, o verde mais forte aí para ele, foi fundamental na classificação, tá vivendo grande fase e tem sido um jogador bem útil, assim, sabe? Tanto ele quanto o Pedro Raul são dois jogadores que eu acho que o torcedor gosta disso. Aliás, eu admiro muito isso em jogador, né? Que é o jogador que está sempre se importando com o que está acontecendo dentro de campo. Ele está incomodado quando o time não está bem, ele está agitado quando precisa estar agitado. Então, são dois jogadores que, desse ponto, o torcedor pode reclamar. O Bruno pode colocar aí o verde mais forte. Muito bem, avaliação aí positiva, né, para o Bruno, foi decisivo, né, não teve falhas no jogo. Inclusive já concorre aí a melhor em campo. Daqui a pouco a gente vai ver se ele vai de fato aí ser o melhor em campo. Bom, dupla de zaga, né, que começou com o Ramon e Marlon. Aí o Ramon foi quem saiu, né, para a entrada Foi. do William Machado. Só corrigindo aí, Alan Roberto. O William Machado entrou no lugar do Ramon. Muito bem. Isso. Então já avalie os três aí, Minhoca. Basicamente,
eu acho que o Ceará cometeu algumas falhas defensivas, assim, mas eu acho que parte muito mais ali de problemas na entrada da área e o lado que eu sempre ressalto. O Bahia, para mim, é um excelente lateral esquerdo. Vou até entrar daqui a pouco no Matheus Bahia, mas muitas vezes ele defensivamente a gente sabe que é a grande dificuldade. Então eu vou fazer uma partida razoável do Marlon. Eu acho que ele conseguiu ali em alguns momentos prevalecer, mas em alguns momentos eu não gostei tanto, porque o Ceará jogava muito linha alta e essa transição defensiva, muitas vezes a equipe, principalmente no primeiro tempo, conseguiu sobrar um pouco mais. O Marlon, eu não gostei tanto assim na partida dele. Em alguns momentos eu senti que ele estava um pouco precipitado, mas depois eu acho que ele até melhora ao longo do jogo. Então vou colocar um razoável para ele, um amarelo. Já o Ramon ficou basicamente ali, né? Acho que 25 minutos ali do primeiro tempo. Eu não vou conseguir fazer uma avaliação. Claro que ele estava no momento que o Ceará chegou a tomar o primeiro gol. Também poderia ser um razoável para ele, assim. Eu acho que é porque eu não quero ser justo, qualquer coisa o pessoal do chat pode me lembrar. Não sei se ele estava na jogada ali do primeiro gol. Muito embora eu não acho que ele foi o principal culpado, assim, do gol. Eu vou ficar com o amarelo também. Eu acho que em 25 minutos deu para avaliar bem, até porque eu acho que foi nesse período também que o Confiança chegou ao ataque. Vou também colocar um razoável para o Ramon. Eu senti que a defesa hoje estava com dificuldade. O segundo tempo, claro, né? Eles não foram tão exigidos. Mas, e aí vou até aproveitar logo para antecipar o William Machado. O William Machado, para mim, jogou bem. Pode colocar um bem para ele. Perdeu chances ali, poderia ter feito um dos gols. No primeiro tempo mesmo, ele teve uma chance de cabeça que acabou cabeceando por cima da meta ali do gol do Confiança. Mas eu gostei mais, ele tem uma distribuição de jogo melhor, ele é mais rápido. Nesse sentido, eu acho até que o Condé pode tentar fazer algumas composições mais para frente, né? E pode ser que o William Machado seja titular, viu? No Clássico Rei. A depender de como o Ramon vai sair aí desse jogo, se vai conseguir se recuperar a tempo até o jogo do sábado, o William Machado pode acabar ganhando essa titularidade aí de última hora. E vejo um excelente jogador, principalmente para jogadas aéreas, que ele é muito bom nesse aspecto. Em jogadas ofensivas aéreas, eu acho que o Ceará tem uma bola parada muito boa com o Mugni. Então, nesse sentido, eu acho que o William Machado foi bem. Na minha avaliação, para mim, pode colocar um bem para o William Machado. Muito bem. O William Machado que teve a honra, né, de jogar no Belo, né? Então, Sim, jogador sim, aí sim. que Ferroviário. fez muito gol de cabeça aqui, viu? Ele é muito bom na Ele é bola muito bom parada nisso. ofensiva. Ele é muito bom. E o Ceará tem uma bola parada muito boa. Principalmente Muito com bem, o Mugni. vamos para as laterais, né? O Fabiano, como ele foi hoje. Eu achei o primeiro tempo do Fabiano muito ruim mesmo. O Fabiano estava muito mal no primeiro tempo. Assim, para mim era até destacadamente o pior jogador do Ceará na minha avaliação. O Fabiano errou muitas jogadas, ele que dava condição, fez a linha de impedimento muito errado ali na hora, a leitura, mas também estava errando muitas jogadas. Sabe assim, eu não estava gostando do primeiro tempo do Fabiano. No segundo tempo ele melhora, até porque o Ceará ficou com muita posse da bola, mas eu vou colocar um jogo ruim para o Fabiano. Porque poderia até ser mal mesmo, assim, sabe? Se eu fosse mais rigoroso mesmo, assim, poderia até ser muito mal, porque de fato ele fez uma partida, talvez a pior dele até agora com o Ceará, assim. Ele mostrou muito estabanado, não estava lendo bem as jogadas, errava muito quando também apoiava em alguns momentos. Então foi uma partida bem desastrosa do lateral direito do Ceará. Pode até, o pessoal tá falando aqui, eu acho que é exatamente isso. Eu pensei em dar uma aliviada, mas é porque teve a classificação, mas pode colocar o vermelho mesmo, viu, o Alan? Pode trocar o laranja pelo vermelho, porque de fato o Fabiano jogou muito mal hoje. Por isso que eu imaginava que na troca, quando ele ia colocar o Galeano, ele talvez colocasse ali no lugar do Fabiano, mas talvez o Mugni estava muito desgastado, não estava com perna para correr ali no final, e por isso que acabou tirando o Mugni. Já o Bahia, esse também vai ganhar muito bem. Volto a falar, era o que eu estava citando. O Bahia, defensivamente, ele tem problemas. A jogada do primeiro gol, o Bahia foi muito mole na jogada, assim. O Camarão chegou com muita tranquilidade. O Bahia não, talvez com medo de fazer uma falta, que pudesse gerar um cartão ali, mas ele tem essa dificuldade, o Bahia, mas queira ou não, os dois gols saem do pé do Bahia, né? O primeiro conta com assistência, óbvio que foi na cabeça ali do Pedro Raul. O segundo, como teve o desvio, eu acho que acaba tirando ali a estatística dele, né? Porque quando tem um desvio, acaba tirando, mas essa jogada, toda vez que ele vai para o ataque, é uma das peças principais. Então, eu vou colocar um
Vou colocar um jogou bem pro Bahia. Eu gostei dele apoiando defensivamente, ainda tem esses problemas que eu acho que o Ceará assim vai ter que trabalhar muito bem isso na Série A. Porque quando o Ceará for para o ataque, o Bahia é uma das principais peças. Quando o Ceará for atacado, levar um contra-ataque, esse jogo do confiança, aquela. Por isso que eu falei, tenho falado muito sobre o Ceará. Cautela nesse exato momento de projetar como vai ser o lá para frente. Porque. E aí eu digo no positivo ou no negativo, certo? Ah, isso na Série A vai ser uma porcaria. Não, isso na Série A não vai ser problema. A gente nem tem ainda uma amostragem assim concreta para saber como vai ser isso na Série A. Porque o Bahia, ao mesmo tempo, é uma arma muito importante quando ataca, mas também é um problema também que fica muito exposto esse lado esquerdo do Ceará. Muito exposto, muito exposto. Acho até que com o Ida Machado pode ser que dê mais certo. Porque ele é mais rápido e tudo mais, também joga de lateral esquerdo, mas para isso o Ceará vai ter que fazer uma composição defensiva. E eu acho que os jogos fora de casa, que o Ceará até agora pouco fez, né, na temporada, eu acho que talvez a gente vai ter uma real noção, que é quando o Ceará jogar mais linha baixa, quando o Ceará precisar se proteger mais. Então, nesse sentido, eu ainda tenho dúvidas de como esse lado esquerdo pode resistir, sabe, durante a Série A com confrontos mais pesados. Muito bem, então defesa avaliada aí do Vozão, vamos para o meio de campo, começando com a dupla de volantes que hoje teve Dieguinho e Lourenço. O Dieguinho eu gostei, tecnicamente. Eu acho que em alguns momentos ele cometeu falhas e tal, mas eu vou colocar um bem também para ele. Eu acho que ele acaba sendo a peça mais próxima daquilo que o Ceará está precisando nesse momento. Eu vejo que o Dieguinho tem técnica, dá para ver que quando a bola chega, domínio, sabe assim, é um jogador que tem boas valências, dá para ver que ele tem tecnicamente assim um bom futebol apresentado. Eu acho que às vezes o Dieguinho, ele não é um volante que sobe bem o ataque. Nesse sentido, o Richardson faz melhor isso. Então, dito isso, o Dieguinho eu acho que vai ser o titular na minha avaliação, assim, né? Tá muito, muito forte esse indício. E ele terminou também bem cansado mesmo. Dava para ver que ele estava bem exausto ali quando o juiz apitou o final do jogo, ele estava bem extenuado. E vamos ver, né, como é que ele vai estar apto aí para o jogo do próximo sábado. Mas eu gostei da partida dele. O Lourenço, para mim, fez uma partida ruim. Eu não gostei, não. O Lourenço teve um momento até que começou bem, construindo, mas ao longo do jogo me incomodou a partida do Lourenço, sabe? Eu acho que aquela influência que o Lourenço tem, eu acho que o Lourenço bateu muito escanteio ruim, lembrou muito o Lourenço do ano passado. Os escanteios do Lourenço eram péssimos ano passado. Acho até que o Ceará, em muitos momentos no primeiro tempo, ficou muito concentrado em escanteios do Lourenço, quando, na verdade, o melhor batedor de escanteio do Ceará é o Mugni. Então, quando o Mugni ia bater, as cobranças eram bem mais efetivas, bem mais perigosas. O Lourenço não tem muito essa virtude. Então, eu vou colocar um jogo ruim para o Lourenço. Eu não gostei muito, não, da partida do meio do Ceará. Para completar o meio de campo, Lucas Mugni. Foi abaixo hoje? O Mugni fez uma partida um pouco mais discreta hoje. Eu acho que, em parte, muito pela essa característica de ter a falta de qualidade ali, o Lourenço mais abaixo na minha avaliação. Hoje ele não conseguiu ter um nível de acerto, e aí, claro, independe também, porque houve jogos também que o Mugni não tinha em torno dele jogadores de qualidade, mas mesmo assim ele conseguiu entregar um alto nível. Hoje eu vou colocar um razoável para o Mugni. Eu acho que o Mugni realmente, a bola parada dele ainda foi uma arma bastante importante. Em alguns momentos eu senti que ele pecou demais em alguns passes. Eu acho que ele não foi tão determinante como outros jogos. Não acho que fez uma partida ruim, não acho que fez uma partida que foi prejudicial ao Ceará, só que ele não foi um jogador assim de uma característica positiva. Acho que ele foi discreto. Foi uma partida ok, razoável, né? Acho que talvez pesou aí talvez aí um pouco da sequência, e claro, né? Ele vinha com atuações tão acima que o momento poderia cair de rendimento. Foi hoje, mas assim, essa queda de rendimento para mim não foi do ótimo pro bom, assim, acabou indo ali pro razoável, é a minha avaliação. Muito bem, agora partindo para o ataque, vamos começar pelo Ailon, que é um jogador que está sendo muito criticado pela torcida, hein, Minhoca? Com razão. Cara, o Ailon, ele nunca foi um jogador de extrema qualidade, né? Eu lembro que quando ele surge no futebol paraense, ele até marcando muitos gols, tinha uma expectativa muito grande. E ele foi para o Inter,
houve uma certa expectativa, isso quando ele surge, né, muito jovem, e ele nunca correspondeu à altura daquilo que se imaginava dele. E o Ailon, ele tem a virtude de ser um jogador que faz várias funções dentro de campo. Então ele ajuda em vários sentidos. Só que ele não é um jogador do refino, né? Ele não é o jogador. Ele é o jogador mais da atenção, é o jogador que, quando tem um erro, ele tá lá para recuperar uma bola. Ele tem, muitas vezes, uma presença diária, então ele aproveita ali uma situação. Acho que foi até no jogo contra o Confiança mesmo, que ele não estava bem, aí o gol que ele faz é o zagueiro do Confiança vai tirar, a bola bate nele e sai o gol. Então ele tem essa coisa voluntariosa, mas ele perde chances, né? Ele perdeu uma chance inacreditável no primeiro tempo, assim, que não podia perder. Então não acho que também foi uma partida boa do Ailon. Eu acho que fez uma partida com muita luta, com muita entrega e tudo mais, mas no geral eu não gostei muito da partida dele. Acho que em alguns momentos ele também cometeu falhas. Eu vou colocar também um jogo ruim para o Ailon por conta dessa dificuldade, principalmente também pela chance que ele perdeu assim no começo do jogo. Ali podia ter sido um outro contexto de jogo se tivesse conseguido fazer o gol, porque era 1-1 e aí o jogo poderia ter ido para o outro caminho, né? Acabou se tornando 2-0 e o desespero que foi no restante. Então, um laranja aí pro Ailon. Tudo bem. E o Fernandinho, do lado esquerdo? O Fernandinho começa muito bem o jogo. As duas principais chances de início do jogo é com o Fernandinho, duas finalizações dele. Só que aí depois eu acho que o Fernandinho some demais, assim, demais ao longo. Chegou a participar de algumas jogadas. O Fernandinho, eu tinha uma expectativa na contratação, mas era uma expectativa moderada, não era uma expectativa tão alta, porque eu sabia que ele já tinha tido ali um momento que se esperava dele. Ele estava no contexto de um clube que não tem tanta pressão. No Ceará é bem diferente. Então, lá, quando ele errava, que era no Mirassol, que agora eu sempre confundo Mirassol com o Novo Horizontino, acho que era Novo Horizontino. A pressão é bem menor, né? Lá não tem uma torcida. Aqui, quando erra, aí o torcedor já pega muito no pé. Então, o Fernandinho eu também não gostei, não. Eu confesso que o Fernandinho também não gostei muito, não. Para mim é jogo ruim também. Começou bem a partida, volta a frisar, mas depois, para mim, caiu muito de rendimento e no ator foi trocado no intervalo, acho de maneira acertada. Seria também minha troca para colocar o Rômulo ali para tentar melhorar no segundo tempo. Mirassol, E o... obrigado, Léo. Isso, é Mirassol. E o Pedro Raul? Esse vai muito bem também, tal qual o Bruno. E aí, eu vou até, para definir logo esse desempate aí do melhor da partida, eu vou ficar com o Pedro Raul como o melhor da partida. Por um simples motivo. Eu acho que o Pedro Raul, ele tem um perfil que, para o torcedor do Ceará, e aí, claro, eu estou vendo como terceira parte aqui, né? Olhando essa relação Pedro Raul com a torcida e da torcida para o Pedro Raul. Eu acho que hoje já o match já deu, sabe? O match já tá dado entre Pedro Raul e a torcida do Ceará. E isso eu falo porque o torcedor do Ceará, desde a saída do Arthur Cabral, ele viveu, meu amigo, ele comeu pão que o diabo amassou com camisa 9 nesse período todo. Mas muito camisa 9, muito camisa. A carência era tão grande que no primeiro ano da Série B, né, o Vitor Gabriel conseguiu ser bastante. Mas assim, o Vitor Gabriel é um jogador muito limitado, se você olha assim. Era um jogador de extrema entrega. O Pedro Raul, não, ele tem qualidade. Você sabe que ele é um jogador que vai resolver partidas, como ele tem resolvido até então. Então, ele é um jogador, ele, mesmo com cãibra, ele ajeitou uma bola ali, que foi até a jogada da penalidade, né, que a arbitragem acabou não vendo. Então, assim, ele é muito técnico, assim, ele é um camisa 9 inato que o Ceará demorou anos e anos e anos para ter essa peça, né? E hoje eu acho que o torcedor do Ceará pode ficar bem tranquilo, assim. É claro que ele não é, assim, eu tô falando de um jogador que o Pedro Raul, ele sofreu muito no Corinthians. Ele erra também, ele vai cometer falhas. Ele perdeu o pênalti recentemente contra o Maracanã, né? Até no jogo do 4-0. Ele não vai ser impecável, até porque se fosse impecável, o Corinthians ia pegar ele de volta. Mas ele é um jogador que, para fazer esses fundamentos de camisa 9, assim, ele é muito importante dentro de campo. Então, mesmo ali, ele se arrastando dentro de campo, ele ainda ajudou muito. E dá para ver também, que é o ponto que eu estava destacando do próprio Bruno também, o nível de entrega, a insatisfação dele dentro de campo, sabe? Ele cobrando, ele chamando a equipe, ele chamando o torcedor.
Então, hoje, eu acho que o Pedro Raul é muito cedo para dizer essa palavra, mas, assim, é quase aquele jogador meio que o torcedor... Porque falar isso de maneira precoce, assim, mas se fosse agora, é basicamente um ídolo está se transformando, sabe? É muito cedo ainda para a gente dizer isso, mas é um jogador que está identificado pra caramba hoje com o torcedor. Hoje o torcedor do Ceará, assim, sabe que o Pedro Raul pegando na bola é chance de resolver a situação. E foi assim que ele colocou o Ceará de volta no jogo, né? Uma cabeçada, o cruzamento do Bahia é excelente e a cabeçada de especialista mesmo, assim. É um jogador hoje, sem sombra de dúvidas, fundamental para o Ceará. Fundamental. E ainda é Muito bonito, bem. como já disse o João Pedro. Ainda é O João lindo. Pedro lembrou desse detalhe aí que o Pedro Raul é um belo jogador, né? E também no sentido físico. É... Bom, jogadores do banco. Eu já falei dele, Já Machado. avaliamos o Machado, né? Agora o Fernando Sobral, que já não é tão lindo assim, mas o futebol dele foi bonito hoje. O Sobral, eu acho que ele deu boa qualidade. Eu vou colocar um bem pro Sobral. Eu acho que em alguns momentos o Sobral cometeu alguns erros. O jogo também foi ficando nervoso, né? Era um contexto de jogo também, Fábio, que também você tem que ponderar, porque era desespero no final. O Ceará precisava fazer Uhum. o gol a todo custo. E aí era todo mundo tentando como podia. Então, assim, eu acho que nesse ponto, que aí eu vou até falar, vai ser uma característica geral de todos que entraram ao longo do segundo tempo, todo mundo mostrou entrega. Nesse ponto, eu acho que o torcedor não tem que reclamar. Claro, alguns jogadores ainda pecando, falhando em algumas jogadas, mas eu acho que esse nível de entrega foi muito importante. O Sobral, por exemplo, entrou, não baixou a intensidade, o Ceará com a posse da bola, ele tentando trabalhar muitas vezes. Então, para mim, eu acho que ele fez um bom jogo. O Sobral, para mim, entrou bem. Nada muito excepcional, assim, na palavra, porque eu ainda acho que ele tem algumas limitações, mas eu acho que ele conseguiu. E o pênalti dele é absurdo, assim. Para mim, foi a melhor cobrança das três que o Ceará executou. Foi um pênalti que, assim, goleiro nenhum pega, assim. Bola no alto, forte, firme. Perfeito, assim. O Sobral foi bem importante. Já tinha, para mim, até se eu escolhi ele como o melhor jogador da partida do domingo passado. E eu acho até, e aí eu até vou antecipar aqui, o Lourenço, para mim, não tem jogado bem os últimos jogos. Eu acho que se talvez, Sobral com o Dieguinho, hoje seria a minha dupla para o Clássico. Sobral fez um bom jogo recentemente, entrou bem nesse jogo, tem uma característica de recuperação de bola que é muito boa também, né? Eu acho que o que o Sobral pega muitas vezes é essa bola mais longa que ele tenta, essa bola mais esticada, mas o momento, me parece que o Sobral está vivendo uma fase melhor do que o Lourenço. Né? Então pode colocar aí um bem para o Sobral, aí, um verde músico para ele. E o Galeano, né? Autor do gol de empate. O Galeano, eu não gostei dessa troca. Acho que boa parte da torcida também achou um desespero. Meu Deus do céu, a última troca vai ter que ser o Galeano. Mas ele fez um gol de oportunismo, né? Claro que estava lá, empurrou, fez o gol e tal. Ainda acho que peca muito em tomar decisão. Vou colocar um bem para o Galeano, certo? Acho que ele mostrou, assim, o contexto do jogo era para o Galeano mesmo, assim, em termos de entrega e tal. Tecnicamente ele tem as limitações dele. Então eu acho que em alguns momentos ele pecou, mas queira ou não, é o gol dele que proporciona o Ceará, né, tá vivo na disputa, né, para levar para a disputa de pênaltis. E aí vai muito de como foi a jogada, né? É uma bola que desvia e ele tá lá para empurrar para a rede. Então o Galeano pode colocar também aí um jogou bem. Sobral e Galeano aí pode colocar. Mas é um jogador bem limitado. É o que o pessoal falou que o Galeano é triste, não dribla um poste. Ele para driblar realmente é uma dificuldade grande, assim. Eu vou dar uma moral para ele, porque queira ou não, o gol dele é muito importante, né? Assim, mas tecnicamente falando, é um jogador muito limitado, muito limitado. É aquela coisa, teve estrela, e eu acho que a estrela é muito mais do Condé do que a do Galeano, né? O Galeano acabou sendo aí esse grande herói, né? Mas fica aí o verde música aí pro Galeano e pro Sobral. Tá com problema, né? Tá, Isso, vai ser o verde. tá A com gente, problema aí o Camba, né? Tá tá com com problema problema. aqui o nosso querido Canva nesse momento, mas só para Sim. confirmar, né? O verde musgo pro Sobral e pro Galeano. Martins e Rômulo também vão ganhar verdinho ou não? O Rômulo, eu esperava um pouco mais. Assim, eu acho que ele melhora a equipe, o time consegue construir algumas jogadas, mas eu acho que, e aí é onde entra talvez do perfil. O Romulo não é um jogador
de tamanha intensidade, né? É um jogador mais técnico, um jogador mais cerebral e tudo mais. Então, eu vejo que o Rômulo teve um pouquinho mais de dificuldade de entender essa dinâmica do jogo. Mas, tecnicamente, ele é muito bom, ele enxerga muito bem o jogo. Eu gostei da partida do Rômulo também. Eu tenho dúvida entre o razoável e o bem, assim, que está muito no meio a meio para mim. Porque, tecnicamente, ele é muito bom, ele é muito lúcido. Gosto desse estilo do Rômulo. Ele perde um gol que não deveria ter perdido. O goleiro soltou na frente para ele, ele estou em cima da marcação, tendo o gol aberto ali. Acho que ele deu uma vacilada também. Ficaria mais para o razoável para o Romulo. Acho que ele poderia ter feito um pouco mais do que eu acho que exigia, principalmente do que ele entrou ali no segundo tempo. Mas, no geral, enfim, acabou ajudando. Acho que poderia ter ajudado um pouco mais. Muito bem. Então, Martínez e E Rômulo. Martínez, eu confesso que em muitos momentos é que tem hora que eu confundo o Martínez também, assim. Mas eu não consigo lembrar de tantos lances do Martínez. Eu confesso que não consigo lembrar. Eu acho que ele tem qualidade, só que eu acho que ele não tem mostrado ainda. Foi o que eu falei do jogo do Maracanã, né? Eu acho que ele ainda tem oscilado, o Martínez. Me paira ainda uma dúvida. Eu vou ficar com um razoável também para ele. Vai ficar um razoável aí para o Martínez. Mas mostrou luta, pelo menos, né? Eu acho que o Ceará, nesse sentido, mostrou uma luta, pelo menos, para o jogo que o jogo necessitava ali na reta final. Muito bem. Então, todo mundo avaliado, né? Só para a gente confirmar, né? Já que tivemos um problema técnico aqui. O Sobral e o Galeano com o verde musgo, o Martínez e o Rômulo ficaram com o razoável, não é isso? Isso. Que é E o Galeano Condé? Sobral bem e o Rômulo e Martins razoáveis. Vamos pro técnico, né? Condé, isso. Condé. Bem, o Condé, eu acho que algumas coisas ainda do time do Condé a gente ainda precisa ver. Eu acho que o trabalho dele está muito bem desenvolvido. Eu acho que algumas coisas ele tem acertado. Eu gostei da troca dele do Rômulo, quando ele coloca o Rômulo no lugar do Fernandinho. O Sobral também, o Lourenço estava caindo de rendimento ali. O Ailon também, Jamal, acho que ele poderia ter feito essa troca até um pouco antes. Mas também eu acho que isso demonstra um pouco também das carências que o Ceará tem no elenco. Acho que o Ceará vai precisar trazer mais um ponta, precisa ter esse jogador mais determinante, sabe assim, um jogador mais desequilibrante. Nesse momento parece ser jogadores muito de um perfil, de um determinado limite técnico que hoje me paira dúvida se vai ser suficiente para a Série A. Me parece que não. No momento não tem desabrochado assim outro jogador, por isso que eu acho que essa ausência do Pedro Henrique pode ser um fator que pode pesar para os duelos contra o Fortaleza, né? O Clássico Rei, os dois Clássicos Reis pelo Campeonato Cearense. Mas o jogo hoje foi um jogo onde o Ceará teve muita determinação, e nisso o Condé conseguiu fazer bem, mas eu não gostei muito da transição defensiva do Ceará. Sabe assim, em muitos momentos o time, de uma maneira geral, estava permitindo demais, assim, isso é um indício que eu não tenho gostado. Os dois jogos do Confiança, para mim, foram dois jogos que me para a dúvida de como o Ceará vai lidar isso ao longo da temporada. De quando o Ceará precisar ir para frente e esse time ficar muito exposto. De como esse lado esquerdo do Ceará, às vezes, digamos, uma avenida para ser trabalhada. E como, assim, eu acho que também um dos erros que o Condé cometeu, tudo bem que aí tem as carências que o Ceará tem, né? O Ceará hoje tem o Dieguinho, então ele não tinha muita peça, poderia ter colocado o Lucas Lima, mas, enfim, talvez não funcionasse ali, o cara pouco tempo treinou, e o Dieguinho poderia ter ido para a lateral direita, já que o Fabiano estava jogando muito mal, na minha avaliação, poderia ter sido sacado ali, mas eu vou colocar um jogo bem, assim, porque eu acho que essa luta do Ceará foi importante, né? Claro que, e é uma coisa que eu ressalto, eu não sou um analista de resultado, mas o resultado também ele diz também do que é o jogo. Se o Ceará tivesse sido eliminado, a avaliação seria diferente de alguns atletas, mais críticas para alguns jogadores e para o próprio Condé. Eu acho que o Ceará, mesmo tendo tido um ótimo volume, tenha produzido muito jogo, mas esse tipo de partida, muitas vezes, é o que deixa algumas dúvidas de como isso vai ser na prática
contra adversários de mais qualidade. Então ainda é muito, muito prematuro a gente fazer até mesmo convicções de que não, isso aqui vai dar errado, isso aqui tá bem acertado, foi só um jogo isolado, como foi um jogo isolado. Eu acho que tudo requer cautela, como eu tenho prezado. Então pode colocar aí um bem pro pode colocar aí, fica o bem, né, pro Condé. É um bem com carinho também de razoável, porque em alguns momentos o jogo podia ter se perdido ali e ia pesar muito assim pro essa eliminação assim precoce do Ceará. Então é isso. Então todo mundo avaliado aí do Vozão. Melhor em campo ficou com o Pedro Raul. Também menção rosa aí ao goleiro Bruno. Também teve a nota máxima aí para o Thiago Minhoca. Bom, então o Vozão analisado. Thiago Minhoca, é só para arrematar, até que ponto o jogo de hoje, o desgaste, né, pode pesar na ida aí contra o Então, Fortaleza? até aproveitando aqui, antes de falar sobre isso, João Pedro falou assim, se fosse o Léo, tava mais verde aí. E o Léo, nesse ponto, ele é um torcedor mais positivo. Eu sou crítico de toda forma, né? E para quem já acompanha aqui a live há mais tempo, sabe que às vezes eu pinto mais a tinta mais pro negativo, né, para a turma aí. Mas eu acho que o desgaste pode pesar, assim, para o Ceará. O Pedro Raul chegou a falar que ele vai jogar o jogo de sábado, né? É claro que é aquela coisa, não, eu posso estar com uma perna, posso estar com Sim. só ali mesmo arrastando, eu vou estar dentro de campo. Eu acho que nisso o Ceará vai ter total entrega. Eu acho que para começo de jogo, eu acho que o Ceará vai conseguir sustentar. A minha questão vai passar muito pelo que é o segundo tempo. E vai depender muito de como o jogo vai se desenhar. Porque é óbvio que se o Ceará abrir o placar, o Ceará vai jogar mais esperando. Então não vai precisar ter que correr tanto. É diferentemente se o Ceará tomar o primeiro gol do Fortaleza. E aí o Ceará vai ter que sair um pouco mais para a partida. Ou se por acaso a coisa desandar, o Fortaleza fizer 2 gols, aí o Ceará vai ter que correr atrás. E isso pode pesar ao longo da partida. Então, esse desgaste, eu acho que, pelo menos nos primeiros 45 minutos, não vai ficar tão evidente, mas ao longo do segundo tempo, e vai depender muito de como vai ser o jogo, se ficar no 0-0, por exemplo, talvez seja bom para o Ceará, porque também o Fortaleza pode ficar receoso de achar que, né, e tudo mais, mas eu acho que a ideia é que o Fortaleza vai tentar, logo nesse primeiro jogo, levar essa vantagem, por ter tido essa semana mais aberta, porque na outra semana, Fábio, no outro meio de semana, o Ceará vai ter o jogo contra a Juazeirense, e aí deve poupar bem a equipe, deve poupar muito a equipe, eu diria. E depois, o Fortaleza, no caso, né, vai ter o jogo contra o Souza, aí na Paraíba. Então, nesse sentido, esse primeiro jogo para o Ceará, eu vejo que é um jogo para o Ceará tentar sustentar. Sabe assim, dá para ganhar? Dá para ganhar. Mas eu acho que é um jogo onde o Fortaleza vem tanque cheio, né? O momento do Fortaleza é de dúvidas. Fortaleza não está vivendo um bom momento, está pressionado nesse momento, até porque também já são 6 clássicos sem ganhar do Ceará. Mas esse eu acho que é o jogo que talvez o clássico que vai ser o mais difícil para o Ceará, porque fisicamente pode sentir no segundo tempo. Enfim, amanhã é dia de recuperação, aí depois já tem a sexta-feira para ver como é que vai estar os atletas, e sábado é ver quem está nas melhores condições. Mas eu acho que vai ser boa parte. As únicas coisas que eu faria de mudança da equipe seria o Sobral entrando ali no meio de campo ao lado do Dieguinho, e eu colocaria o Rômulo ali jogando como meia pelo lado esquerdo. Eu acho que tem essa condição. Eu acho que é uma pena o Ceará não ter assim, um Rafael Ramos ou não ter mais um outro volante. Mas se o Richardson se recuperar, a grande questão é que o Richardson já está há muito tempo parado. E isso pode pesar. Por mais que ele esteja apto para o jogo do sábado, eu não sei se ele vai aguentar o ritmo de jogo. Porque já são muitas semanas que ele está de fora. Então, por mais que ele volte, e aí posso imaginar que o Dieguinho pode ir para a lateral direita, muito embora eu acho que eu manteria o Fabiano. Eu acho que o Fabiano realmente só não fez uma partida boa hoje. Então, no geral, me paira realmente uma dúvida. Acho que o Ceará, nesse momento, ele vai um pouco mais fragilizado, muito embora o Ceará tenha vivido um momento, né, pelo menos uma característica de um time que está cada vez mais vivendo um bom momento. Né? Hoje poderia ter ofuscado um pouco, mas conseguiu pelo menos a classificação. Muito bem, vamos agora para os potes, né? O Alan Roberto vai colocar na tela, porque o Ceará ainda não sabe em qual pote estará. E isso faz uma baita diferença, né? Porque se você Sim, for faz pro muita pote. diferença. Não é pouca, É, não.
Pro Porque pote assim, A, né? Se o Ceará se mantiver, vai ter uma vida muito mais tranquila do que se for pro pote B, né? porque você estava conversando aqui, né, com o Clauber, assim, tanto o Botafogo, seu Botafogo, como o Náutico, já sabia que classificando, não, beleza. O importante era classificar. O que vier agora, meu amigo, é lucro. Então, se tiver um jogo pesado e tudo mais, claro que tem alguns times aqui que seriam mais propícios para o pote 2. E aí, como você Bragantino, tá... meu belo passa, viu? Se for Bragantino, eu já comemoro. há uma chance ali, há uma chance ali. Mas, de toda forma, o Ceará depende muito dessa situação do Atlético Paranaense, né? É a única equipe que pode tirar o Ceará desse pote 1. E o Atlético Paranaense, é bom lembrar, joga em casa contra o Guarani de Bagé. Então, esse confronto, né? Atlético Paranaense e Guarani de Bagé, o favoritismo é o Atlético Paranaense. Você sabe quem é que apita esse jogo? Que é o ato da partida? É o Marcelo de Lima Henrique daí? Não, é Flávio de Souza, que na segunda-feira proporcionou aquele maravilhoso pênalti, né? No Ah, duelo sim. entre Palmeiras e São Paulo. Ele estará nesse jogo, não tem VAR, né? Então, amanhã a gente vai saber. O jogo é logo cedo, né? Então, a partir das 7 da noite, a gente já vai saber se o Ceará vai ficar no pote 1 ou no pote 2. Se ficar no pote 1, aí realmente tem boa chance ali do Ceará pegar um adversário. Claro que tem alguns chatos, né? O Criciúma pegar sempre é complicado. O Operário do Paraná também considero. O próprio CRB que o Ceará enfrentou no passado também, muito embora, mesmo assim, eu acho que seria um bom adversário para o Ceará, mas tem outros adversários mais acessíveis, como a Aparecidense, né, o próprio Maracanã, que aí seria um duelo local, né, para ter 3 representantes cearenses, e o Capital também do Distrito Federal seriam boas apostas. Paysandu é chato, Novo Horizontino então nem se fala. O próprio Bota também, viu? Seu time aí, né, jogar na Paraíba não é fácil não, meu amigo. É chato, é chato. Eu sei que os clubes cearenses quando vão aí para Paraíba é difícil, meu amigo, para ganhar ponta É aí. sempre empate. Quando o Ceará e Fortaleza chegam Não, aqui, é é sempre complicado, empate. é sempre complicado fazer 3 pontos aí na Paraíba. Então eu vejo que assim, dá uma secada no Atlético Paranaense, mas eu acho que o favoritismo é do Atlético Paranaense, né? Então, É, bem acontecendo o provável. favoritismo do Atlético, o Ceará vai para o pote 2 e aí podemos ter de novo um clássico rei, né? Que já aconteceu 2 vezes na Copa do Brasil, Ceará e Fortaleza. Na Copa do Brasil, o Ceará foi eliminado das 2 vezes. Mas há outras possibilidades, como você citou. Talvez o Bragantino hoje seja a equipe mais vulnerável, né, do pote. Claro que até os jogos, é bom lembrar, é dia 30 de abril. Então, até Isso. lá, muita coisa pode acontecer. Algum time da Série A aí pode estar muito mal. O Cruzeiro, por exemplo, né? A gente não sabe se vai estar melhor ou não. O próprio Grêmio também teve muita dificuldade, né? Nessa primeira e nessa segunda fase da Copa do Brasil. Quase não passa também pelo Juventude, lá no Campeonato Gaúcho. Então, tudo vai, assim. Mas o importante, o Ceará já conseguiu a classificação. E aí, o sorteio se vai ficar lá para abril mesmo, acho que eles vão fazer isso lá para frente e depois deve ter a definição aí, mas acredito que o Ceará tem maior chance de ir para o pote 2, mas como torcedor não custa nada dar uma secada amanhã no Furacão. Se o Ceará for pro pote 2, ele vai ser o único time da Série A no pote 2, né? E o Atlético Paranaense vai ser o único time que não é da Série A no pote 1. Isso. Então, inclusive o Atlético é o 10, acho que acho que ele é o 10º do ranking, né? Algo assim. Ele Isso. tá Não, muito bem, 10º não, né? que é o Grêmio, né, no caso. É o Grêmio. É, Então ele é o quê? O deixa, 13º, então, né? Deve deixa eu dar ser. uma olhada aqui. É o sexto Atlético É Paranaense. o sexto, pô. Melhor É. ainda. Não, o time que foi campeão de Copa do Brasil recentemente aí, Vice de Libertadores, e né? tá sempre indo para Libertadores, então Tava tá. sempre nisso. É sexto colocado aí, só. Muito bem.